Olá, querido imigrante, Júnior César aqui. Hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre alinhamento de ideias para famílias que pretendem imigrar, sair do Brasil ou do país onde elas vivam e morar em outro país, se estabelecer em outro país. A minha opinião pessoal, caso você já tenha visto os meus vídeos anteriores, é que você, como homem, se eu estou falando aqui de uma família estruturada em que acha um marido, uma mulher e as crianças, em que o marido seja a pessoa que ganha o pão, não é? Vai ali, trabalha, e a mulher acaba por suportar ali o homem no dia a dia, e as crianças, cuidar das crianças, e mesmo que ela trabalhe ou não, o homem é que tem essa frente de ir lá e tomar as atitudes para que a família prospere. É para esse tipo de imigrante que eu estou fazendo esse vídeo, ok? Ou para qualquer outro que queira vir em grupo em que haja uma pessoa que vá tomar frente. Bom, eu acredito pessoalmente que você deva vir sozinho. Porém, eu sei que a realidade é que muitas pessoas não conseguirão deixar as famílias para trás e elas trarão os filhos, a esposa, às vezes casais que não têm filhos ainda, porém querem vir juntos. Vale a pena lembrar que duas pessoas é mais difícil achar casa, é mais difícil achar trabalho, é tudo mais difícil. Então, ajuda também. Então, é por isso que eu tenho essa minha opinião em relação a vir sozinho primeiro e depois trazer a sua esposa ou seus filhos. Bom, o que eu queria dizer aqui em relação ao meu vídeo hoje. Caso vocês decidam trazer a família, há uma questão muito relevante que poucas pessoas prestam atenção, porque ficam excitadas com a ideia de querer morar no exterior, com a ideia do desenvolvimento do país onde elas querem viver, seja eu aqui no caso estou na Holanda, mas muitas pessoas vão para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Irlanda e por aí vai. Vocês já conhecem o padrão de imigração geral do Brasil, né? Geralmente é para um desses países ou algo similar. Portanto, uma das questões que eu vejo as pessoas cometerem um erro crucial é o alinhamento. É isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Eu vou focar sobre alinhamento. Júnior, o que você quer dizer com alinhamento? O que você se refere? Ok, é simplesmente a família, o marido, a esposa e os filhos estarem alinhados quanto à mudança de país. Júnior, é óbvio que a gente está alinhado. Nós decidimos que vamos imigrar, então estamos alinhados. Não. Nem sempre há esse alinhamento. Eu não digo alinhamento do desejo. Às vezes todos querem imigrar, mas por vezes a entrega do marido, mais do que da esposa e dos filhos, há uma vontade maior, mais da esposa do que dos filhos e do marido, ou às vezes até mesmo por conta de estudos e desenvolvimento profissional, há uma entrega maior dos filhos do que dos pais. Então às vezes há essa discrepância, essa diferença de opiniões acerca da vontade real de imigrar. E isso é crucial. Muitas pessoas não falam dessa questão. É necessário haver um alinhamento. Não apenas um alinhamento de vontade, como eu disse anteriormente, mas um alinhamento de entendimento sobre os riscos e os riscos que essa imigração vai causar, porque infelizmente a realidade é que muitas vezes nós olhamos para os benefícios antes de procurar os riscos. Porém, é importante você saber os riscos que isso trará para a escola das crianças, que isso trará para o seu lado profissional, seja você ou a sua esposa, que isso trará para o emocional. Sim, há uma separação familiar aí. Nós deixaremos os sogros, as sogras, os pais, os irmãos, os sobrinhos para trás. Geralmente ali todo um conjunto familiar que em muitos casos ajudavam a nos segurar no Brasil.
sendo o Brasil o país em que eu mais faço aqui conteúdo, para o qual eu mais faço conteúdo. Então havia toda essa estrutura, essa base familiar que será deixada para trás. Há também a questão, como eu falei, dos estudos das crianças. É outra língua, são outros níveis de estudos, outros certificados. A questão profissional, você tem certificados que às vezes são válidos no Brasil, ou uma certa profissão que não adequa-se à imigração no seu estado inicial. Porque a verdade é que a imigração no seu estado inicial, digo para a maioria das pessoas, há exceções obviamente, ela requer trabalhos de níveis facilitados de barreira de entrada. Então são trabalhos ali braçais, trabalho de limpeza, trabalho de prestação de serviço, que às vezes não esteja alinhado com aquilo que você já faz no Brasil, apesar de você ser bem sucedido naquilo. Para ter um exemplo, aqui muitas funções que necessitam de certificação, por vezes não são autorizadas aqui no país onde você vive. Geralmente, às vezes um certificado que você tem aí talvez não esteja ao mesmo nível do certificado para a mesma profissão aqui, então você tem que criar uma equivalência aí, às vezes de fazer uma cadeira extra de faculdade, fazer um curso preparatório, ou por vezes reiniciar completamente os estudos naquela área. Mas o que? A questão emocional, obviamente, como eu falei, falei da família, mas há também um atrito dessa família que vai migrar. Há o atrito das vontades do pai, da mãe e das crianças. Até porque são indivíduos, e como indivíduos cada um tem as suas vontades, cada um terá as suas expectativas acerca do país para onde estão migrando, cada um terá a sua fase de desenvolvimento. As crianças não estarão no mesmo patamar de desenvolvimento que os pais. Então elas, ao chegarem ali, podem sentir-se deslocadas, podem sentir-se desvalorizadas nas suas vontades e nos seus interesses perante o país, porque a prioridade quando você imigra, geralmente, quase sempre, são questões básicas de moradia, questões ali de financeiras mesmo, do salário, do pagar a energia, do pagar o aluguel, do comprar roupa. Então, às vezes não é possível prestar atenção ali àquelas questões emocionais que são acarretadas por essa mudança. Então você acaba por criar ali uma fricção. Eu espero que vocês tenham entendendo. Caso não entendam, deixe nos comentários que eu depois explico alguma questão em relação ao vídeo. Mas há ali a criação de uma fricção mediante as expectativas de cada uma das pessoas, dos integrantes dessa família, que às vezes tinham outras expectativas ao tomar a decisão ou aceitar a decisão de imigrar, de mudar de país. Então é aí que eu acho que muitas pessoas cometem um erro, e eu gostaria de alertar você. Preste atenção no alinhamento, sentem, conversem, sejam proativos nesse posicionamento de falar um com o outro. E tratem-se, sejam crianças ou adultos, como se vocês fossem uma equipe que vai realizar uma missão juntos, em que cada integrante tem um papel, um objetivo e um plano de vida perante a essa missão. Isso é muito importante. Infelizmente, muitas pessoas... Desculpa, o telefone caiu aqui. Muitas pessoas não prestam atenção nessa área e acabam, infelizmente, falhando na missão e nesse sonho de imigrar. Pelo menos imigrar com sucesso, né? Porque muitas pessoas acreditam que imigrar é só você chegar aqui. Não, imigrar é você chegar, estabelecer-se e conseguir, ao menos, alcançar o nível de vida e conforto que você deixou para trás no Brasil. E, obviamente, melhorando com o passar do tempo. Portanto, alinhamento. Estejam alinhados e tenha certeza que vocês não deixem o país de origem de vocês
sem esse alinhamento, ok? Pelo menos tenham a noção de que esse alinhamento é necessário, mesmo que vocês vão trabalhando ele ali aos poucos, porque obviamente nem tudo é perfeito a partir do momento que a gente começa um plano de vida, né? As coisas vão se encaixando ali pelo caminho. Portanto, espero que você tenha entendido a minha questão aqui. Te desejo boa sorte, força e perseverança nessa caminhada de migração e que você tenha todo o sucesso do mundo, tanto você quanto a sua família. Te vejo no próximo vídeo, mas só se você me seguir. Desculpa, o vídeo tá meio trêmulo aqui hoje, o telefone não está alinhado, eu estou sem o meu suporte, então o vídeo vai ficar aí com alguma diferença entre um take e o outro, tá bem? Portanto, meu nome é Júnior César, aqui do canal Querido Imigrante. Te vejo no próximo vídeo, mas só se você me seguir. Tchau, boa sorte nessa jornada.